No vídeo de hoje a gente vai te apresentar 3 fundos imobiliários bastante baratos, que pagam bons dividendos e que são seguros. E presta atenção no meu dedo aqui fazendo as aspas. Eu tinha que chamar a tua atenção pro vídeo. Claro, não existe segurança em renda variável, claro que eles podem cair, só que teve um critério de segurança que a gente botou aqui na nossa estratégia para chegar nessa lista de fundos imobiliários. Vamos estar nesse vídeo. Então presta muita atenção, comenta aqui para você hoje qual fundo imobiliário mais seguro. Não vale falar MXRF11 porque a 1,10 vezes o valor patrimonial tá caro e o que é caro não é tão seguro assim. Dito isso, primeiro fundo de código VCJR11, o Vectis Juros Reais. São 95% da carteira ali do fundo CRI, então a grande maioria. E os clientes que tomam crédito com esse fundo de papel estão na tela aí para vocês. Você vê que basicamente o Hotel Fasano, que é o maior cliente deles, tem 10% da alocação da carteira. Então é uma carteira um pouco mais pulverizada em questão de clientes também. E aí quando a gente olha para os indexadores da carteira, 85% desse fundo está alocado em inflação IPCA. É a grande maioria. As variações desse índice vão impactar um pouco o dividendo desse fundo aqui. E se falando de taxa, o que a gente vê é uma taxa de IPCA mais 9,7 nesse fundo na média, que é uma taxa bastante alta. E quando se fala da alocação em CDI, a gente vê CDI mais 4,2 para o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo está basicamente no 0 a 0. E quando a gente coloca o reinvestimento dos proventos, a gente vê uma alta, na verdade, de 11% nesse fundo imobiliário. E é engraçado que nos últimos meses, esse fundo vem distribuindo um dividendo que fica questionável ali, com 67% do CDI em distribuição de proventos. Só que isso tudo está acontecendo justamente por causa da queda do índice de inflação medido pelo IPCA, que é justamente essa linha verde dessa tabela que você está vendo na tela, mostrando por que o dividendo do fundo foi tão impactado, principalmente de abril de 2023 até aqui. Enquanto isso, a gente ainda vive um momento macroeconômico que a taxa Selic ainda está com juro real, ou seja, a Selic está muito mais alta do que o IPCA, fazendo com que esse fundo, nesse momento, tenha um dividendo um pouco mais baixo. E aí o que o próprio relatório do fundo traz é a comparação de bananas com bananas. Compara o dividendo do fundo muito mais flexível em relação ao IPCA, e quando olhado comparado com o Tesouro IPCA+, por exemplo, que é essa barra meio amarela escura dessa imagem que você está vendo, a gente vê o fundo distribuindo quase o dobro do dividendo quando comparado a um Tesouro IPCA+. Mas não é por nada disso que esse fundo está dentro da estratégia. Na verdade, é porque ele está atualmente com uma mediana de dividend yield de 1,09% por mês e um preço sobre valor patrimonial de 0,95, mostrando um leve desconto na cota. E se for dar uma olhada na nossa planilha inteligente para seleção de fundos imobiliários, vai ver aqui os principais múltiplos desse fundo imobiliário. O Filipão acabou de falar sobre a maioria deles aqui. E se for fazer uma análise individual, vai ver um pouco melhor aí como é que foi esse fundo, com quanto ele rendeu aí nos últimos 1, 3, 6, 12 meses, acima do IFIX, como é que essa carteira está investida. E se fosse um fundo de tijolo, claro, teria esses dados aqui. Essa nossa planilha inteligente de seleção de fundos imobiliários vai baixar de forma totalmente gratuita, apertando o botão em cima da cabeça do Felipe. Primeiro link aqui na descrição. Eu quero falar um pouco mais sobre o termo polêmico, não, polêmico seguros aqui nesse vídeo, tá? Que fique claro, fundos imobiliários são fundos de renda variável tem risco, ou seja, de acordo com muitas interpretações da palavra seguros, eles não são seguros. Porém, dentro desse mundo de fundos imobiliários, existem fundos extremamente arriscados, passando por problemas extremos, e fundos que não estão passando por problemas no momento, inclusive estão com desconto sobre seu valor patrimonial, e por isso eles não apenas são baratos, como são mais seguros do que a média. Então, se de um lado a gente tem um HCTR11, né, que é um fundo que está passando por um problema grande de calotes ou CRIs, e se de outro a gente tem o fundo Blue McCall, focado em ativos logísticos, que também está caindo aí 50%. A gente quer dizer que na estratégia que derivou esses fundos que está testando hoje, a gente colocou algumas métricas quantitativas para não passarem ativos com maior volatilidade, maior diferença em PVPA em relação à média, que é o indicativo de que é um fundo aí que passa maior problema. Outra coisa, tirar ativos, né, com alta volatilidade é uma coisa na nossa cabeça. Claro que isso aí, a gente teve essa ideia depois de ver a repercussão muito negativa de alguns investidores por conta de um ou outro fundo caindo na carteira, mas o fator de baixa volatilidade é um fator amplamente estudado nos Estados Unidos, né? Um rápido parênteses, fator é uma característica em comum em ativos que tendem a vencer o mercado, e o retorno das empresas de menor volatilidade dos Estados Unidos, linha azul desse gráfico, foi muito maior do que o retorno da média das empresas dos Estados Unidos, linha laranja nesse gráfico. E foi usando esse ajuste na nossa estratégia, tirando fundos com maior volatilidade, a gente atualizou a nossa estratégia para retornos melhores do que a média, né? É uma coisa que a gente está sempre fazendo aqui no Clube do Valor, procurando formas de melhorar nossas metodologias e agregar mais valor, como o nosso nome diz, para quem nos acompanha e para quem é nosso cliente de Wealth. Dito isso, explicado a polêmica dos seguros,
Vamos aí citar o segundo fundo, de código KNCR11, que Rendimentos Imobiliários. Esse é mais um fundo ali com 92% da carteira, grande maioria focada em CRIs. E quando a gente vai ver o setor que esses CRIs estão dentro da carteira, a gente vê basicamente 57% ali em escritórios, o restante está em shoppings, residenciais e ativos logísticos também. E aí a alocação por segmento desse fundo, os indexadores, a gente vê a maioria alocada em CDI, 95% da carteira, diferentemente do primeiro fundo. O KNCR afirmou no último relatório que eles têm 37 centavos ainda por cota de gordura ali para segurar o dividendo caso precise nos próximos meses. E nos últimos 12 meses ele caiu menos de 1% ali, ficando muito próximo do 0 a 0 também, sendo que quando a gente considera os proventos nessa conta, ele está na verdade com uma alta de 14% em um ano. Aí um ponto interessante, né, sobre fundos de papel é que eles distribuem todo o rendimento. Então a gente não vai ver aqui um fundo de papel que subiu 1000% nos últimos 10 anos, a não ser que você considere o reinvestimento de dividendo, que é o que o segundo gráfico do Felipe mostrou. O primeiro ali do Google não considera o reinvestimento de provento. Outra coisa interessante desse fundo, não tem, Felipão? Esse fundo aqui sim, ele é um dos maiores colocados ali no IFIX, o segundo, para ser mais específico, com 4,7% de peso no IFIX, e ele é o nono fundo com o maior número de cotistas da bolsa atualmente. Você vê aqui no nosso plano inteligente para seleção de fundos, está aqui, né, a participação no IFIX, e também tem o ranking de cotistas, tá? E está ali o nosso KNCR11. Além disso, tem várias outras métricas que você pode organizar, né? Os que mais renderam, os que menos renderam, os que têm menor PVPA, e enfim, esse tipo de coisa. No curto prazo, a gente já vê uma diferença desse fundo para o primeiro que a gente citou, que é que o dividendo dele continua ficando acima do CDI, justamente porque o indexador dele é mais focado em CDI. Então a gente vê algo como 103, 105% do CDI em dividendos, o que é quase o dobro nesse momento do primeiro fundo, mas é muito mais por causa de momentos de macroeconomia, e isso é uma análise de curto prazo. Mas não é por isso que esse fundo está dentro da estratégia S-Rank. É porque ele satisfaz os filtros e o ranqueamento que a gente encontra para selecionar 15 fundos imobiliários baratos, seguros e pagando dividendos aceitáveis. Atualmente ele está com uma mediana de dividend yield de 1,17% ao mês e um preço sobre valor patrimonial cravado de 1. E aí, se você voltar ele aqui lado a lado com o fundo que a gente citou anteriormente, você vai ver, né, que ele é um pouco mais caro, tá com PVPA maior mesmo, explicado em parte pelo dividend yield maior. E na análise individual, tá aqui os dados melhor explicados dele. Você está se perguntando, beleza, mas como é que funciona essa estratégia de vocês? E a resposta é que, como muita gente fala que, nossa, os vídeos do Clube do Valor acabam ficando maçantes, os caras sempre falam da estratégia e tal, o que eu vou fazer? Eu não vou falar da estratégia. Basicamente, o Filipão aqui escreveu um e-book explicando passo a passo da estratégia S-Rank, já com os novos ajustes. E o legal desse e-book, na real, são 2 pontos. Primeira é que ao final da leitura você vai conhecer 7 fundos imobiliários baratos que passam nesse mês. E o segundo é que ele é um presente nosso para você. Ele é totalmente gratuito. Isso se você estiver assistindo esse vídeo. Não sai botando o link desse e-book, tudo que é lugar. Segundo link na descrição, em cima aí da cabeça do Felipão, que vai citar aqui qual é o terceiro fundo imobiliário, que, não dá um spoiler, tá? Tem nome de pensador grego, não tem? Esse tem. Vai dizendo, conta aí. Eu vou dizer no fim, mas esse é mais um fundo de papel focado em CRI. Um pouco menos ali, 89% da carteira em CRIs, mas ainda é sua grande maioria. O restante está em fundos imobiliários e em caixa. De indexador, ele também está com muito mais peso no índice inflação IPCA, 83% da carteira dele, que tem uma taxa média de IPCA mais 7,9%. Engraçado que os fundos imobiliários agora estão diferenciando a taxa a mercado da taxa de aquisição, que são realmente rentabilidades diferentes ali dentro da carteira do fundo, porque quando as taxas vão variando no mercado, o preço de cada um dos CRIs, de cada uma das rendas fixas que ele tem na carteira, também varia. Quando você compra uma renda fixa com um preço mais baixo, você tem uma taxa de retorno mais alta. E é isso que ele mostra nesse momento do fundo, a taxa de mercado mais alta do que a curva. E é justamente por ser muito alocado em IPCA que esse fundo também sofreu com seus dividendos, principalmente de maio desse ano, na barrinha azul clara até aqui, com dividendos menores do que 2022, inclusive. E muito por causa do momento diferente de inflação que a gente está vivendo. Mas o fato é que nos últimos 12 meses, esse fundo caiu 8,5%. E com o reinvestimento dos proventos, essa queda vira uma alta de 3%. E ele está dentro da estratégia S-Rank, porque atualmente ele está com uma mediana de 1,04% em dividendos mensais e um preço sobre valor patrimonial de 0,95. Esse fundo em questão é o fundo Fator Veritas, código VRTA11, aqui também devidamente comparado com os demais fundos da nossa planilha. E agora o grande ponto é, você conheceu aqui 3 fundos que estão mais descontados, com dividendos, tá, que passaram o nosso critério low vol. O grande ponto é, isso aqui não é o suficiente para você investir em fundos imobiliários, é necessário diversificar mais, ter outros 12 fundos pelo menos para realmente reduzir o risco dessa carteira. E 2,
Investir só em fundos imobiliários não é necessário para você conquistar a liberdade financeira. Você tem que investir em outras classes de ativos, renda fixa, ações norte-americanas e de preferência com estratégia. Se você já investe hoje, só que sente que está sem estratégia, sente que está empilhando ativo, que o teu assessor te liga lá só para oferecer um ativo novo e quer ter uma segunda opinião sobre a tua carteira, quer que alguém dê uma olhada nela, veja o que está bom, o que dá para melhorar, o que a gente mudaria, a gente está com vagas especiais para sessões de análises gratuitas de carteira. Então, caso você tenha 500 mil para investir, ou mais, 1 milhão, 2, 5, 10, 15, ou 500 mil, 700 mil, basta preencher esse rápido formulário que eu vou deixar aqui para a gente te contatar e te ajudar a investir melhor. E se você quer seguir aqui no YouTube aprendendo sobre investimentos, vou deixar aqui um link contando sobre qual é o site de investimentos que a gente mais gosta. Era isso, um grande abraço e até mais.